Olá fera GGE. Aqui que está falando é a professora Renata Monteiro de Inglês. Vamos comentar a prova 2013 da UPE. Meninos, estou muito satisfeita e com certeza vocês também com essa prova. Totalmente dentro do esperado, nós trabalhamos bastante algumas questões gramaticais aqui encontradas. O que é que a gente encontrou de novidade? Primeiro, a prova veio colorida. Até então isso não tinha acontecido, tá? A linguagem não verbal com a linguagem verbal praticamente presente em todas as questões, todos os textos tinham imagens, certo? As perguntas totalmente contextualizadas, porque às vezes a UPE não colocava as questões contextualizadas, então a gente observa que isso está começando a acontecer, sim, na prova de língua inglesa também, certo? Os anunciados, ora em português, ora em inglês. Nós tivemos 3 textos informativos, certo? 2 cartoons e 2 tirinhas. Questões gramaticais eu contabilizei 5, agora uma questão, muitas vezes, nós temos diversos assuntos, tá? Dentro daquela questão. Bom, o primeiro texto fala sobre as baleias, os golfinhos. Então eles pontuam o seguinte, que as baleias, os golfinhos também são humanos. Então são considerados humanos. Por que eles são considerados humanos? Porque elas vão sofrer. Eles vão ter relacionamentos prolongados, certo? E aí tem a questão 17 com a alternativa letra B. A questão 18 fala da palavra like e da palavra however. Ora, ontem no nosso plantão nós estávamos falando que o like, enquanto verbo sim significa dizer gostar, mas like teria uma outra possibilidade, como, e era justamente a alternativa que ele diz comparação. Perfeito. However, vocês escutaram o ano todo, o que é que eu disse? Todas as vezes que tivermos however, tem que ter vírgula, porém a recíproca não é verdadeira. E o que é however? No entanto, contudo, dessa forma, dessa maneira, analisando na questão contraste. Gabarito da questão 18, letra E. E o 19, ele diz o seguinte, a ideia central do texto que seria, infelizmente, enquanto houve progresso por parte dos cientistas, tá, em relação às questões éticas dos cetáceos, o mesmo não pode ter sido em relação àqueles que usam esses animais para gerar receita. Depois nós vimos o segundo texto falando dos ônibus do futuro. Questão envolvendo gramática, envolvendo preposição, tá? Então, foi uma questão muito direta, que seria without, aliás, a primeira palavra seria from, depois without, with e by, alternativa letra C. Nessa questão, se você tivesse dúvida, bastaria olhar para a última opção, meio de transporte deverá ser o quê? By. Então você deveria dizer by bus, matando a charada, dizendo letra C como gabarito. Texto 3, uma tirinha, certo? Também muito tranquila, trabalhando a gramática da double question. Então ele queria que você preenchesse a lacuna e o gabarito seria how long, seria a letra D. O texto 4, a tirinha, eu achei que talvez eles pudessem ter colocado uma alternativa melhor, vamos dizer assim. Que ele diz assim, what are you doing? I'm working hard. O que é que você está fazendo? Estou trabalhando muito, estou trabalhando bastante. What are you working hard at? Você está trabalhando muito em quê? I'm working hard to look like I'm working hard. Estou trabalhando muito para parecer que eu estou trabalhando muito. Então, qual seria a melhor alternativa presente aí? Seria lazy e careless, tá? Texto 5, falando de Sammy Sosa, jogador de Chicago. E aí nós temos a questão de preposição. Eu queria chamar a atenção de vocês nessa questão. Novamente a gente começa com preposição, com verbo. A gente viu nas aulas de preposições que quando nós falamos em ano, nós utilizamos in, certo? Agora, se vocês prestassem atenção à primeira frase, ele diz aqui, ó, Sammy Sosa has been playing, present perfect continuous. Normalmente nós utilizamos 2 tipos de preposição, since e for. Então, no que diz respeito ao ano, tá? Desde tal ano, então seria since. Continuando, ele diz in 1998. O que é que difere o presente simples do presente perfeito? Tá? Uma das possibilidades seria essa, seria você usar o advérbio de tempo, quando você define o tempo, isso é o simple past. Tendo como gabarito letra E, broke. Ok? Texto 6, falando da importância do celular na vida dos jovens, certo? E aí a questão 24 seria a letra A. Agora eu queria chamar a atenção de vocês para algumas questõezinhas aqui. Trabalhe assim com phrasal verb, dizendo keep off, significa dizer manter distância, sim.
2, as important as. É comparativo? É, mas não é de superioridade, como eles estão pontuando aqui, e sim de igualdade, como a gente trabalhou. Agora, a palavra in fact, ele diz assim, é um marcador do discurso e indica uma reformulação. Queria chamar a atenção de vocês para essa frase. Quando ele diz assim, é um marcador de discurso, por exemplo, ele pode estar falando de um operador argumentativo. Agora, uma reformulação, nós podemos pensar em duas situações. Mudar o sentido, certo? E acrescentar um sentido. Então, se você diz reformulação no sentido de mudar o sentido, essa alternativa estaria falsa, tá? Mas aqui nessa questão ele vai no sentido de acrescentar uma informação extra. E é por isso quando ele fala do site, né, que relata o quê? 25% da receita de telefone vem dos adolescentes. Então está correto porque a palavra reformular aqui vem no sentido de acrescentar. Queria só fazer um parênteses, como eu sempre digo, nós não falamos em sentido de dicionário. Tudo depende do contexto, tá? Questão 25, 26 e 27 fala sobre o texto do protesto que aconteceu no Japão devido à energia nuclear. O texto 8, meninos, super tranquilo. Eu diria até que a gente nem precisava ler esse texto para a gente responder. Por quê? O que é que 29 pergunta? Qual é a tradução de backpack? Bolsa das costas? Mochila? E aí o texto falando de quê? Do peso que as crianças têm, os adolescentes têm, no momento que eles usam uma bolsa, eles usam as bolsas, né, nas costas. Então, muito tranquila, a bag carried on the back, used to carry things, letra C. 29, o que é que pode causar, né, o peso, qual é o efeito do peso do backpack? Também muito direta a letra E, que seria, as crianças podem ter alguns problemas nos músculos e nos ossos. E o 30, que tipo de problemas, repetindo a mesma ideia, né? Nós podemos encontrar, nós podemos ver que essa bolsa pode provocar. Seria a letra C, letra D de dado, students can have chronic back pain and so on. Tá? Texto 9, é um cartoon, Happy Labor Day, muito direta também, tendo como gabarito letra D. E o último seria um cartoon, certo? Que o gabarito seria letra E, também bem tranquilo, seria a letra E, quando ele começa a mostrar que está apaixonada, demonstrando você tem uma pele tão branquinha, né? Você é forte como concreto, forte como granito. E o rapaz diz assim, poxa, eu estou me sentindo como se eu fosse o chão de um banheiro. Tá? Então ele diz, dentre as alternativas, que a garota deve estar apaixonada pelo garoto. Alternativa letra E. Meninos, um beijo, contamos com vocês para a aprovação.